Bom dia, gente. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa. E assim, eu quero que entendam que eu andei sem fazer vídeo porque a minha casa está em reforma. Eu tô praticamente sem tempo até de olhar minha cara no espelho. Mas eu queria fazer um vídeo, mas eu assim, nos meus poucos tempos livres, eu andei vendo vídeos no YouTube, andei acompanhando um pouco as mídias sociais, e eu soube assim de casos, do caso de uma cantora oriunda do meio gospel, Priscila Alcântara, né, que ela mudou de estilo, passou a cantar música secular, e também da filha de uma pastora, da filha da pastora Helena Tanuri, Clara Tanuri, que ela se diz, ela era participava do Diante do Trono Kids, mas há algum tempo ela se desviou e se assumiu bissexual. E muita gente está condenando as moças. E no caso de Priscila Alcântara, quem andou falando muito sobre ela foi Nicolas Ferreira, que ele ficou dizendo que nunca achou que Priscila Alcântara fosse uma verdadeira cristã e que ela também, assim, que a gente tem que orar pelas pessoas que ela está levando à perdição. Esses vídeos que eu vi sobre de Nicolas Ferreira falando sobre Priscila Alcântara são da época em que ele ainda era apenas vereador. Mas, assim, vejam bem uma coisa. Nicolas Ferreira é um político, ele é uma figura pública. Ele era vereador quando ele ficou falando bem muito sobre Priscila Alcântara no YouTube, em canais no YouTube, falando sobre ela, né? Que ela estava levando gente à perdição, que ela assistia ao programa Lúcifer, que ela não era uma verdadeira cristã, que ela é uma desviada. E eu vejo assim que muita gente entra no perfil tanto dela quanto da Clara Tanuri, né, para dizer que elas estão sendo usadas pelo diabo, que elas assim estão levando gente à perdição, estão tomadas pelo capeta. E no caso de Clara Tanuri, muita gente diz que ela é como o filho pródigo, que ela tá matando a mãe de desgosto. E ela chamou muita atenção, principalmente quando ela fez algo, parece assim, sobre a Bíblia, teria profanado a Bíblia. E uma mulher até disse, essa bisca vai queimar no inferno. Aí vamos pensar um pouco a atitude de Nicolas Ferreira, que é um político. Que tipo de político é esse? Tá certo. Na época ele era vereador, mas e agora ele é um deputado. Meus amigos, que tipo de político é esse que parece ter tempo livre de sobra para ficar reparando na vida dos outros, hein? Fica como uma velha fofoqueira que não tem nada o que fazer, aí fica na janela olhando a vida dos vizinhos. É bonito isso? Uma figura pública como ele ficar falando da vida dos outros desse jeito? Acordem! Não é bonito ficar falando da vida dos outros, ainda mais se você é um político, se você é uma figura pública. E esse sujeito é o que agora? Presidente da Comissão de Educação? E que a gente pode dizer que uma pessoa dessas tem educação? Uma pessoa que fica indo para canais no YouTube para falar mal de outra pessoa, como ele fez com a Priscila Alcântara? Hein? Ele também já chamou a atenção porque uma vez ele zombou de uma moça obesa, uma moça chamada Thaís Carla, ela fantasiada de globeleza, e ele disse, tiraram a beleza, ficou só o globo. Aí quando ele foi confrontado, parece que a moça o processou, quando ele foi confrontado, ele disse, se saiu com a desculpa de que hoje em dia ninguém pode falar com a verdade. E pessoas o defenderam dizendo, hoje em dia é tudo mimimi, ninguém pode falar a verdade, beleza não é coisa para ser, gordura não é para ser glamourizada. Olha, gordura realmente faz mal à saúde, não é uma coisa bonita. Mas isso não é desculpa para zombar de uma pessoa porque ela é obesa, porque ela é gorda. O peso de uma pessoa é assunto só dela. Se uma pessoa está fazendo papel ridículo, se essa moça fez papel ridículo, isso é problema dela. E ele, Nicolas Ferreira, como um político, a gente supõe que ele tem muito o que fazer. Ele tem mais com o que se ocupar.
Não fica bem um político ficar falando da vida dos outros desse jeito. Mas esse sujeito, que muita gente chama de chupetinha, né? Diz que ele é um moleque, que ele não é homem. Esse sujeito, esse deputado, parece assim que ele adora causar uma polêmica, né? No Dia das Mulheres, ele botou, né, uma peruca, ficou dizendo, eu sou a deputada Nicole, né? Agora que quando você se sente mulher, né, você pode ser tratado como mulher. A atitude dele foi ridícula. E muita gente o acusou de transfobia, e foi transfobia mesmo. Foi transfobia, prestem atenção. Aí o povo fica dizendo, Nicolas Ferreira, ele é um verdadeiro cristão, ele falou a verdade, ele mostrou que como um verdadeiro cristão tem que ser. Isso não foi... Olha, meu bem, você que diz Nicolas Ferreira falou a verdade, eu digo uma coisa para você. Nicolas Ferreira se elegeu vereador e depois se elegeu deputado usando o truque de dizer o que você queria ouvir. Se você votou nele, foi porque ele disse o que você queria ouvir. E esse é um truque que qualquer um que se candidata a qualquer cargo político usa. Só vai dizer o que a gente quer ouvir. E eu digo o seguinte, qualquer candidato, seja da direita ou da esquerda, só vai dizer o que a gente quer ouvir. Essa é a verdade. Então não vá dizer, e se você disser, vá orar e cuidar da sua vida, você que por acaso vier assistir a meu vídeo dizer, vá orar e cuidar da sua vida, eu digo o seguinte, eu não sou política e eu estou cuidando da minha vida. Não estou falando mal de ninguém. Não estou aqui falando mal de ninguém como ele, que sendo um político não devia ficar usando o YouTube para ficar falando mal dos outros, para ficar zombando dos outros, não devia chegar e ficar zombando de quem é transexual. Mas o sujeito, assim, ele se preocupa demais com a sexualidade, é um sujeito que ainda por cima se preocupa demais com a sexualidade alheia. Ele vê ideologia de gênero até na proposta da reforma tributária. Isso é ridículo. Ele já falou contra a união homoafetiva, que é um direito conquistado. Ele falou associando, dizendo que daqui a um tempo vai ser possível o quê? Várias pessoas se casarem, daqui a um tempo vai ser normal zoofilia. Ele associou a homossexualidade à pedofilia, que eu vi o vídeo dele dizendo essas coisas. Não estou inventando nada. Então tomem cuidado com esse sujeito. Mas infelizmente o pior cego é aquele que não quer ver, né? Quando eu falei sobre Sara Shiva ter dito que Bolsonaro era o escolhido de Deus e ele ter perdido as eleições para dizer que aquela mulher não tem nenhum dom da profecia, ainda assim veio gente me atacar. Veio dizer, vá orar e cuidar da sua vida, vá ler a Bíblia, vá entender, vá se ater à palavra de Deus, não vá olhar para homens ou mulheres. Que eu quis dizer que aquela mulher não tem nenhum dom da profecia. Olha, se ela previu que Bolsonaro, se ela viu que Bolsonaro era o escolhido de Deus, né? Que tinha viu o Espírito Santo sobre Bolsonaro, que ele era o escolhido de Deus. Aí o escolhido de Deus agora é um inelegível. Quem garante que ela acertou quando recebeu revelações sobre a morte de Marília Mendonça? Quem garante que ela recebeu revelações sobre a morte de Marília Mendonça? Quem garante que ela recebeu revelações do Espírito Santo para alertar contra músicas de sofrência? Hein? Que música de sofrência atrairia o espírito do adultério? Hein? Quem garante? Vamos pensar que ela também falou de um conjunto inglês, o Coldplay, que ela disse que é música do mundo, chamou de Capeta Play.
Aí vai o povo dizer, ai, é uma mulher de Deus, ela vê a verdade. Vocês têm que entender que uma música, quando não é para louvar a Deus, é uma música satânica. Aí você gosta de música de sofrência, dessas músicas que falam de chifre, de bebedeira. Eu não gosto de música de sofrência. Meu negócio é rock, rock de Legião Urbana, MPB. Eu não, eu sei que muita música transmite mensagens erradas, mas não é porque eu tô ouvindo uma música que exalta chifre e bebedeira que eu vou fazer isso. Eu não gosto dessas músicas, eu não gosto desses funks vagabundos, eu não gosto de Jojo Todinho, que Jojo Todinho é de uma vulgaridade extrema, fala muito palavrão, não sabe cantar, mas enfim, gosto é gosto, por pior que seja, não se discute. Quem quiser escutar, que escuta. Eu só não acho que a gente deve achar que essas músicas têm um demônio escondido. Eu não gosto. E é o seguinte, nós somos pessoas dotadas de senso crítico, né? A gente sabe que muito filme, novela, desenho animado, música transmite mensagem errada, mas nós não somos dotados de senso crítico. Cabe a gente filtrar o que a gente lê, assiste ou escuta. E no caso de Nicolas Ferreira dizer que Priscila Alcântara está levando gente à perdição, vamos pensar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho. Olhe, eu sempre gostei da música dos Guns N' Roses, mas nem por isso eu nunca pensei é, em me viciar em heroína, porque todos eles, no auge do sucesso, eram viciados em heroína. Slash, o guitarrista, quase morreu de uma overdose uma vez. Eu gosto do Nirvana. E muita gente gosta do Nirvana. E com certeza muita gente nunca pensou em dar um tiro na própria cabeça porque Kurt Cobain se suicidou. Gostar da música de um cantor, da pintura. Até mesmo porque, assim, eu gostar dos Guns N' Roses, eu nunca admirei aquele vocalista Alex Rose como pessoa. Como pessoa, eu sempre achei o caráter dele podre. E eu sempre soube que ele, na convivência, sempre é uma pessoa insuportável. Não sei como ele tá agora, né? Que ele tá mais velho. Mas eu sei que ele era uma pessoa insuportável. E ele vivia tendo problema com a justiça, vivia sendo preso. Você pode gostar de um canto, de um artista que é homossexual ou bissexual. Isso não quer dizer que você vá se tornar homossexual ou bissexual. Você não precisa. Você pode gostar da arte, do artista, mas isso não significa que você tem que agir como o artista em si. Eu gosto de Janis Joplin e nunca pensei em me viciar em heroína, como ela era viciada em heroína. E ela também bebia muito. E ela também bebia muito. Aliás, muitos artistas são pessoas altamente complicadas, problemáticas, né? Eu gosto de Edgar Allan Poe desde criança. E ele era e ele bebia demais. Mas eu gosto das histórias dele, gosto da escrita dele. Isso não significa que eu gosto do modo como ele levava a vida dele. Eu não vou dizer, eu não ouço as músicas de Priscila Alcântara porque não gosto muito da voz dela. Mas enfim. Aí ele fica dizendo que Priscila Alcântara tá levando gente à perdição e as pessoas não pensam, as pessoas são zumbis, é? Enfim, ele tem muito o que fazer, né? Ele é deputado, é presidente da Comissão de Educação, acabou de se tornar pai, mas eu tenho medo de como vai ser a Comissão de Educação com aquela criatura como presidente. Que eu não sei como é que ele estudou direito
Ele que já deu mostra, ele que já declarou em uma entrevista que nunca se interessou em saber se a Terra era plana. E eu vou dizer, aí, aí eu vou dizer, tomem cuidado com esse sujeito. E vocês que o admiram, prestem bastante atenção nele. Infelizmente, eu sei que muita gente ainda vai defendê-lo, né? Vai dizer, ai, você é contra. Ele é um verdadeiro cristão, ele é um homem usado por Deus, ele vai ajudar a tornar o Brasil um lugar melhor, ele ainda vai ser o presidente. Eu tenho medo do Brasil com alguém como ele, como presidente. Ainda mais considerando que ele segue a mesma linha de Bolsonaro. Infelizmente. Infelizmente. É... Aí você fica aí, pensem bem. Um homem que, sendo deputado, sendo uma figura pública, fica nas mídias sociais, zomba de uma moça porque é obesa, fica falando mal de uma moça desviada no YouTube, é o seguinte, se ela tá errada, isso é problema dela. Ela é adulta, tem idade de tomar as decisões dela. Ela não é uma criança, ela não é adolescente para alguém decidir por ela ou dizer o que ela deve fazer da vida. Se ela estiver errada, que ela arque com as consequências lá na frente. Que ela quebre a cara e aprenda com os erros dela. Cada um que cuide de si. Eu não tenho nada a ver com o que ela faz da vida dela, ninguém tem. E principalmente um político que a gente supõe que tem o que fazer. Um político que a gente supõe que tem o que fazer, né? E uma coisa que eu não gosto, que eu já vi muito nele, ele diz: eu sou cristão e conservador. Olha, pessoalmente, eu não tenho nada contra alguém por ser cristão e conservador. Até porque eu já fui da igreja, eu já fui evangélica. O que eu não acho certo é alguém ficar se dizendo cristão e conservador como quem usa um distintivo para se dizer melhor do que os outros. E outra coisa é que ser cristão e conservador não é garantia de caráter e não é garantia de competência. Também não é garantia de honestidade. Não é garantia de honestidade. Pensem bem nisso, né? Mas, assim, o povo ainda, assim, dá preferência a quem se diz religioso, né? Uma prova é o fato de que Bolsonaro, ele usou o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas prestem atenção, não é, tomem cuidado, uma pessoa chegar e ficar dizendo eu sou cristão, eu sou conservador. Nicolas Ferreira disse que quando estudou direito, ele sofreu muito preconceito por ser cristão e conservador. Engraçado é que muita gente que se diz cristã diz que os cristãos são perseguidos, diz que os conservadores sofrem preconceito. Mas o que eu vejo na prática é cristão falando mal dos outros, cristão se achando melhor do que quem é ateu, do que quem segue religião de matriz africana. O que eu vejo é gente conservadora, porque todas as pessoas mais preconceituosas que eu já encontrei foram as pessoas conservadoras. Isso sim. E caso alguém venha me dizer, ó, vá orar e cuidar da sua vida, eu digo, então Nicolas Ferreira que cuide da vida dele. E esqueça principalmente de pensar na sexualidade alheia ou de reparar em quem está desviado da igreja. Cada um deve cuidar da sua vida. Mas se vocês não querem entender o meu sinal de alerta, problema de vocês, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E ainda assim, falando no caso, assim, de Priscila Alcântara e Clara Tanuri, o que é que eu reparei é assim, é que as mídias sociais, elas deixaram evidente um hábito do ser humano, o de fofocar
julgar e apontar dedos, né? Que as moças são muito atacadas, tanto nos canais que elas têm no YouTube, quanto nas contas que elas têm no Instagram e no Facebook. Muita gente fica atacando as duas, fica dizendo que elas preferiram, que elas foram seduzidas pelo inimigo, que elas estão cegas. No caso de Clara Tanuri, o povo diz que um dia vai se voltar para Deus, como o filho pródigo voltou para casa. Aí eu vejo esse povo tudinho atacando as duas, julgando. Aí isso só me faz lembrar a passagem bíblica no Novo Testamento da mulher apanhada em adultério, né? Assim, chegaram, levaram a mulher até Jesus Cristo e disseram: Senhor, dizem pela lei de Moisés que essa mulher deve ser apedrejada. O que o Senhor tem a dizer? E Jesus Cristo, ele foi bem enfático. Ele disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí todo mundo desistiu e deixou a mulher para lá. Que com certeza ele queria mostrar que ela não era pior do que ninguém lá. Talvez muitos até tivessem pecados mais graves. É claro que assim, hoje ninguém vai apedrejar ninguém, né? Ninguém vai apedrejar ninguém. Ainda bem, porque antigamente talvez Clara Tanuri houvesse sido morta por ser uma filha desobediente. Ninguém apedreja ninguém, mas o povo fica julgando, fica condenando, fica dizendo fulano vai para o inferno, fulano um dia vai sofrer porque caiu nas ilusões do mundo. Olha, as duas moças são adultas, que elas tomem a decisão delas, elas não devem nada para ninguém. Mas o que eu vejo é que esses que hoje se dizem cristãos, eles são iguais aos fariseus que Jesus Cristo criticava na Bíblia. Eles exibem uma conduta exemplar, né? Falam como se fossem donos da verdade, como se já estivessem salvos, mas assim, eles não têm amor ao próximo. Não têm amor ao próximo. Agem como juízes da vida alheia. Ficam condenando os outros, né? Eles não apedrejam no sentido literal, mas apedrejam virtualmente. Olha, se as moças estão erradas, isso é problema delas, elas que vão sofrer a consequência dos seus atos. E com certeza elas não são piores do que muita gente que leva vida dupla. Do que muita gente que exibe uma conduta exemplar na igreja e que, quando ninguém está olhando, leva uma vida devassa e libertina. Né? Muita gente que chega, é muito pastor que chega, né? Tem amante, transa com fiel, é pedófilo, é muito fiel da igreja que tem caso com o pastor ou com a pastora. É muito fiel da igreja que leva vida dupla, que pega que procura serviço de profissionais do sexo. Com certeza, Priscila Alcântara e Clara Tanuri não são piores do que essas pessoas. E eu tenho pena delas, porque pode ser que talvez um dia elas se arrependam, né, do que estão fazendo agora, queiram voltar para a igreja, e o pior é porque quando você comete um erro ou anda pelo caminho errado por um tempo, não vai, mesmo assim, e depois você se arrepende, né? E deixa de fazer aquilo, né? E vai tentar refazer sua vida, mesmo assim não vai faltar quem lhe aponte dedos e lhe condene. Porque, infelizmente, o que não falta é quem vai jogar nossos erros na nossa cara. Se você já foi delinquente, se você já se prostituiu, já usou drogas, se você foi criminoso e esteve preso, aí, digamos assim, você chega, você se arrepende, muda de vida, mas aí não vai faltar quem lhe aponte dedos, né?
não vai faltar quem lhe aponte dedos, infelizmente, e os que mais apontam dedos são esses ditos cristãos. Bom dia a todos e uma feliz Páscoa.